De volta com o cenário político de hoje, nós estamos conversando com o deputado estadual Ubaldo Fernandes. Ele está conectado aqui com a gente e você pode participar do programa de hoje, já sabe, bota aí na busca, você prefere o quê? O Instagram, Twitter, Facebook? Então coloca na busca Cenário Político TCM, manda sua mensagem para a gente, faz sua pergunta, comenta qualquer assunto de política que você queira que a gente comente aqui, que aí sim a gente lê sua participação. Você pode também mandar pelo WhatsApp 88028979. Vonúvio, a gente tem informação aqui da assessoria da empresa Cidade do Sol. Eles estão lembrando aqui que, apesar de todas as dificuldades, não há intenção da empresa deixar Mossoró, viu? E que a empresa, mesmo com linhas suspensas, manteve os contratos com todos os trabalhadores ao longo desse período, mas a situação ficou insustentável diante da queda superior a 90% na demanda de usuários e os aumentos consecutivos do diesel. Então, por isso que essa situação está desta maneira. Inclusive, tem um texto aqui que depois você pode até olhar os detalhes lá no blog carolribeiro.com.br, que a gente vai trazer para você aí com detalhes, porque não temos tanto tempo assim. E então, agradecemos o contato da empresa para tratar em relação a este assunto que a gente repercutiu no bloco anterior, em relação ao debate que aconteceu sobre a questão lá na Câmara Municipal, na sessão plenária virtual de hoje, desta terça-feira. Vonúvio, um outro assunto que foi bem lembrado hoje lá na Câmara Municipal de Mossoró foi o prazo para o prefeito Alisson Bezerra sancionar aquela lei da vereadora Marleide Cunha, que foi aprovada no último dia 13 de abril, que dá aos profissionais da educação prioridade na vacinação. O projeto foi aprovado na Câmara de Mossoró, mas até agora não foi sancionado pelo prefeito. No dia seguinte à aprovação do projeto pelos vereadores, o prefeito Alisson Bezerra conversou com a gente aqui no Cenário Político, na conversa ao vivo no estúdio, e ele disse que sim, que sancionaria o projeto, mas que estava dependendo da chegada dessas vacinas para que os profissionais da educação, professores e demais servidores pudessem ser vacinados. E foi mais ou menos isso hoje que os vereadores da bancada governista disseram na discussão. O próprio vereador, um dos defensores do prefeito Alisson Bezerra lá na Câmara, o vereador Raírio Araújo, disse ele deve sancionar sim. Agora não pode ser que não tenha vacina para vacinar esses profissionais. Então, tá aí, pode ser que seja sancionada, mas não seja cumprida. Enfim, o prefeito tem até amanhã para publicar no JON a sanção deste projeto. Lembrando que ainda pelo Plano Nacional de Imunização não chegou ainda no período de vacinação das professoras e dos professores. Fazer uma antecipação fora do Plano Nacional seria ir contra uma recomendação nacional, seria não seguir a lei. Inclusive, o ministro Lewandowski, do STF, ele suspendeu a vacinação prioritária para policiais e professores no Rio de Janeiro, a decisão de ontem. Então, os que já foram vacinados na D1, lá no Rio de Janeiro, serão vacinados com a D2. No entanto, essa vacinação de forma antecipada, antes dos idosos, das comorbidades, das pessoas com deficiência, da população em situação de rua, ela foi suspensa lá no Rio de Janeiro. Então, poderia acontecer a mesma coisa aqui em Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, se fosse feita a antecipação desse público. Eu tenho para mim, Carol, que vai chegar em breve a vacinação dos professores. Pular uma etapa interferindo no Plano Nacional de Imunização seria algo que poderia causar ali uma certa polêmica desnecessária. A aprovação na Câmara de Mossoró não quer dizer que o Plano Nacional vai permitir essa vacinação. No entanto, dá um apontamento de cuidado, de atenção aos profissionais da educação. A governadora Fátima Bezerra já falou sobre essa prioridade, aqui em Mossoró também, mas é preciso vir de cima, é preciso vir do governo federal.
Pois é, lembrando que os professores disseram que só voltam às aulas depois de vacinados. Vamos voltar nossa conversa com o deputado estadual, o Baldo Fernandes. Deputado, qual é a opinião do senhor sobre toda essa polêmica que vem se travando em relação à volta às aulas nas escolas? As escolas privadas, elas estão um pouco em vantagem em relação a toda essa questão, porque tem a estruturação. Mas, por outro lado, as escolas públicas estão passando por toda esta polêmica. Por um lado, os alunos ficam com esse déficit em relação aos estudantes de escolas privadas e os professores temendo voltar às aulas presenciais pela questão da insegurança em relação à pandemia. O que é que o senhor pensa sobre isso? Eu sou favorável ao retorno das aulas, tudo isso com todo o protocolo sanitário. De fato, a iniciativa privada, as escolas privadas, elas estão muito mais preparadas em relação à pública, mas eu acho que está na hora de voltarem de uma forma gradativa, de uma forma responsável. Eu acho que parcialmente a pública já deveria retornar, usando o sistema híbrido para quem está em casa, acompanhando, quem tem todo o aparelhamento tecnológico. Para quem não tem, eu acho que tem que retornar mesmo, porque nós já tivemos um ano 2020 sem as aulas, né, e isso corre o risco de amanhã ter uma perda irreparável em relação à educação do Rio Grande do Norte. Então, acredito eu que o governo tem que ser sensato, o SINTA, que é o sindicato também, para que as escolas possam retornarem de uma forma gradativa. E a privada, que está muito mais preparada, retornarem usando todos os métodos sanitários que possam dar segurança tanto ao alunado como também aos professores, aos trabalhadores, aos servidores que compõem a rede privada e a rede pública de ensino. Nós não podemos passar esse tempo todo parado, porque ninguém sabe como é que vai acontecer futuramente. Nós estamos muito preocupados em relação aí à perca de um ano. Deputado, falando de política, o senhor esteve aqui em Mossoró, o senhor é do partido PL. O senhor esteve aqui ladeado do vereador Costinha, que é do MDB. Existe aí já uma possível união dos dois parlamentares, tendo em vista as eleições do próximo ano? Em relação a Costinha, nós somos parceiros, sim. Sempre nós estamos em sintonia, até porque o perfil do vereador Costinha é muito identificado com o meu perfil, da base do movimento popular. Mas em relação à aliança partidária, não, está muito cedo ainda para falar sobre aliança política, até porque vai haver uma reforma no Congresso Nacional, ninguém sabe como vai ficar a questão do posicionamento, se faltará as coligações, se vai ter o voto distritão, se vai ter a federação de partidos. Então, tudo hoje ainda é precoce ter uma avaliação muito consistente. Por enquanto, o nosso foco é trabalhar, o nosso mandato, trabalhar em prol do Estado do Rio Grande do Norte. Nós estamos andando em todo o Estado, propagando a nossa atuação na Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas Idosas, os nossos projetos de lei, as nossas emendas que nós estamos destinando a vários municípios do nosso Estado, e conhecendo um raio-x da cidade do Rio Grande do Norte. Esse é o nosso objetivo principal. A aliança, lá na frente, já com uma discussão muito mais ampla em relação à reforma política que está se desenhando no Congresso Nacional. Dentro dessas andanças do senhor pelo Rio Grande do Norte, o que é que o senhor vê sobre a gestão estadual no Estado? Olha, veja bem, a análise que eu faço é que o governo de Padre Bezerra pegou um governo destroçado, um governo com muita dificuldade, e ela pegou a questão da pandemia, essa crise
na saúde pública, uma crise mundial, mas que chegou ao Rio Grande do Norte também, e ela teve muitas dificuldades, porque encontrou o Estado com uma dificuldade financeira muito grande, 4 folhas de pagamento em atraso do governo anterior, né? Mas ela está tentando aí se esforçando o máximo, né? Nós sabemos que é muito difícil, né? Existem muitas demandas da sociedade potiguar. Eu faço, às vezes, algumas críticas construtivas em relação à nossa malha viária, né? As nossas estradas, nossas areias estão todas inacabadas, né? Precisando de uma melhoria. Há uma crise hídrica em vários municípios do nosso estado, né? Então, tem alguns pontos ainda que o governo não conseguiu ainda avançar, entendeu? Espero que, passando essa pandemia, o governo do estado possa ter um equilíbrio financeiro, né? Porque hoje existem 2 crises no Rio Grande do Norte, a crise da saúde pública e a crise econômica ocasionada pela pandemia, entendeu? Então, a governadora não teve essa sorte toda, porque pegou aí 2 anos quase, né? 2020, estamos entrando para 2021, com essa grande crise econômica associada à crise da saúde pública. Ela tem que ter aí, apoio por parte da classe política, principalmente da Assembleia Legislativa, para que esse Estado possa sair da maior dificuldade em relação a outros governos. Então, vereador, o senhor já deu um apontamento aí, né, de eleições do próximo ano, existem ainda as incertezas, mas sobre questões que envolvem, por exemplo, a governadora Fátima Bezerra. O senhor acha que existe, na análise política do senhor, já alguém de oposição se preparando, né, se articulando para o pleito do próximo ano, neste ano, que não tem política, não é um ano eleitoral? Olha, eu vejo o cenário ainda com muitas indefinições, até porque está muito cedo, né, para 2022, mas eu vejo que ainda está faltando, né, a consolidação de outros palanques. A governadora está governando o Estado, mas eu não vejo a consolidação hoje de palanques 100% já armado para as eleições de 2022. Fala-se nos bastidores de uma possível candidatura do senador Stevenson, não sei se ele está com esse projeto ao governo do Estado, né? Então, o único que ainda aparece como possível concorrente da governadora é o senador Stevenson, né? A não ser que mais adiante os palanques comecem a se formalizar para o pleito de 2022, mas ainda está muito cedo ainda para essa formalização. Eu acho que o foco agora, Vanúbio, é nós sair dessa crise, a crise da saúde e a crise da economia. Eu acho que é o ponto principal que nós temos que observar. A gente tem aqui a participação do Raimundo Nonato, da Lagoa do Mato, parabenizando o deputado Ubaldo. Temos também aqui a participação do professor Emanuel Nunes, que sempre participa aqui como entrevistado também, economista. Ele disse que é muito bom ver o deputado Ubaldo Fernandes. Tive a honra de encontrá-lo na reitoria da UERN, noutra vinda dele a Mossoró. Sempre o admirei, assim como seu trabalho na Assembleia. Lembro-me muito bem dele em São José do Campestre, minha terra de origem, na companhia do saudoso padre Normando Delgado. Por gentileza, deixem para ele meu abraço. Está dado, então, o recado ao deputado estadual, Ubaldo Fernandes. A gente tem aqui a Cláudia Maria, que ela está aqui pedindo para todo mundo prestar atenção. Os nossos políticos olhem a PL 2564, não somos heróis. Está sendo discutido no âmbito federal, né, Cláudia? A questão do piso aí para os enfermeiros. Muito importante esta causa de vocês. Ela diz, não somos heróis, porque o trabalho que estão fazendo realmente é de heróis. Voltando aqui para o deputado, a gente tem tempo ainda para uma última pergunta. O senhor falou da questão econômica, chegou a citar aí a questão econômica. E estamos em meio a muitos problemas, uma crise imensa.
mais polêmicas em relação, um lado, a autoridades sanitárias, recomendações sanitárias, e de outro, a empresários buscando aí uma forma de reabrir seus comércios, principalmente o pessoal do setor de eventos, pessoal da vida noturna, setor turístico. Qual é a opinião do senhor? A minha opinião, quero colocar de uma forma muito transparente para quem está nos assistindo. Eu acho que está na hora de começar a flexibilizar a questão do turismo, a questão dos bares, dos restaurantes. Eu estou muito preocupado que nós vamos chegar a um momento que não vamos mais segurar essa camada econômica do nosso Estado. Eu acho que a camada mais prejudicada hoje se chama os bares, restaurantes e ao turismo. O Estado do Rio Grande do Norte é um Estado vocacionado para o turismo, mas está parado desde o início da pandemia até os dias atuais. E nós não tivemos em nenhum momento algum tipo de compensação por parte do governo federal. Inclusive, já começo a soar no Congresso Nacional uma possibilidade de uma compensação. Mas até quando isso vai acontecer? É preciso que haja uma flexibilidade para a economia começar a voltar, principalmente do turismo, dos bares e restaurantes, de uma forma responsável, com todos os protocolos, a fiscalização funcionando. Eu acho que o momento é esse, porque esse povo não tem mais condições de esperar. A situação é muito crítica, caótica, e nós estamos recebendo vários apelos todo dia dessas categorias para que o governo possa ceder em relação à flexibilização. Deputado estadual Ubaldo Fernandes, muito obrigada por conversar com a gente na noite de hoje. Eu só agradeço, Carol e Vanúbio, e também a todos os telespectadores do cenário político. Mando um abraço a toda essa população querida de Mossoró e da região oeste do Rio Grande do Norte, e sempre estaremos à disposição de vocês para levar notícias em relação ao Poder Legislativo e à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Forte abraço a cada um de vocês e muito obrigado por esse espaço cedido por vocês. Obrigado, deputada. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Até amanhã. Muito obrigada a você pela audiência no programa de hoje. Amanhã, já sabe, 7h25 da noite, a gente se encontra de novo ao vivo aqui na TCM. Uma ótima noite e até lá.